Muito bom dia. Bom dia, amados irmãos, irmãs e amigos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 3. E eu peço que abram as Bíblias, que não se refugiem naquilo que está a ser projetado, mas que abram a Bíblia e que leiam na vossa própria Bíblia a palavra de Deus, para assim também conhecerem melhor a palavra de Deus. Irmãos, nota-se cada vez mais que as pessoas têm dificuldade em saber onde é que estão os livros da Bíblia, seja pela projeção, seja pelo uso das tecnologias. Cada vez mais há menos destreza em conhecer a Bíblia, em conhecer a palavra de Deus, em ouvirmos um livro e abrirmos lá e saber onde é que está. E isso ganha-se com o trazer a Bíblia para a igreja também, abrir a Bíblia nas passagens indicadas. É uma boa maneira de nós manusearmos esta arma que temos nas mãos. Esta arma que não mata, mas que dá vida àquele que a utiliza. Vamos então abrir em Mateus, capítulo 3, e vamos fazer a leitura de todo o texto, de todo o capítulo. E diz assim a palavra de Deus em Mateus, capítulo 3, verso 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João usava vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíram até com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que o João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me compraste. Até aqui a palavra do Senhor. Todos nós nos lembramos, quando o continente abriu aqui na Gafanha, o que é que aconteceu dias antes? Muitos cartazes, andava aí uma carrinha até a fazer publicidade ao continente que ia abrir, tal, muitos panfletos, muita coisa para chamar a atenção. O continente vai abrir na Gafanha. Foi ou não foi? Foi assim. E é assim que qualquer cadeia faz, qualquer comércio faz, para chamar a atenção de alguma inauguração. Muita festa, muita algazarra, muitas promoções, muita visibilidade, porque vai abrir aquele centro comercial, vai abrir aquela loja. Pois bem, aqui temos então a inauguração de algo, não de um centro comercial, de certeza, mas a inauguração de algo maior do que qualquer coisa que possamos imaginar. A inauguração do reino de Deus. E nesta inauguração, um homem é chamado a fazer a publicidade. Um homem é chamado a dar
esta preparação, preparar o caminho para o grande acontecimento do mundo. O reino de Deus iria ser inaugurado. E a passagem que nós lemos mostra-nos isso mesmo, através de João Batista. O ministério de João Batista foi um ministério de preparação. Foi um ministério onde ele veio para preparar as pessoas, para chamar as pessoas para a vinda do Rei. Notamos que entre o capítulo 2 e o capítulo 3 há aqui um espaço temporal enorme. No capítulo 2, Jesus é uma criança que está em defesa, onde é protegido por manifestações divinas, de sonhos, com o anjo a avisar José para fugir, para voltar. Jesus é um menino, no capítulo 2, e agora Jesus, no capítulo 3, já tem 30 anos. Já vai dar início ao seu ministério terreno. Irmãos, todo judeu ansiava por este momento, pelo momento da chegada do reino. Havia muitas profecias acerca deste momento, mas duas delas em especial eram aguardadas. Porque lá em Malaquias havia a profecia de que antes da vinda do Senhor, um homem chamado Elias viria antes da vinda do Senhor. Então havia esta expectativa, quando é que Elias poderia vir? Perdão. E Mateus informa-nos que o Elias que haveria de vir está aqui, é João Batista. Não é uma reencarnação, como alguns gostam de afirmar, mas João Batista vem neste ministério, neste poder, neste espírito do próprio Elias para inaugurar esta chegada do reino. Então, João Batista, Mateus tem a preocupação de apresentar aqui João Batista como o cumprimento daquelas profecias antigas de que o Elias viria, de que um precursor, uma voz a clamar no deserto viria para anunciar a chegada do rei. E Mateus está a informar os seus leitores judeus exatamente isso. Olha, esta pessoa já veio, é João Batista. É ele que vem a anunciar do deserto a chegada do reino. É ele que vem neste espírito de Elias. O propósito de Mateus é mostrar que em Jesus o reino veio. O reino, conforme Daniel 2,44, aquele reino que esmiuçará todos os outros reinos, que durará para sempre, já veio. E a prova disso é que o precursor também já veio, João Batista. Então este capítulo 3 de Mateus, ele vai nos mostrar 3 verdades acerca do reino que veio, e 3 verdades acerca do rei que veio. Então, em primeiro lugar, vamos ver as 3 verdades acerca do reino de Deus que temos nesta passagem, do versículo 1 até ao versículo 12. E a primeira verdade que nós aprendemos é que a vinda do reino, ela é marcada pela simplicidade. João é apresentado como aquele que vem de forma inesperada e inusitada, de uma condição de simplicidade que não cabe nos nossos dias. Como eu falei há pouco, a inauguração de alguma coisa hoje é algo que é publicitado em todo o lugar, cheio de exuberância, cheio de glória. Quando queremos publicitar, nós gostamos das coisas grandes, vistosas, para alcançar as grandes massas. Apresentamos os nossos produtos com charme, com exuberância. Mas sabem, o reino veio de uma forma inesperadamente simples. Um homem no deserto. Não é nos grandes centros urbanos. Um homem no deserto. Com uma comida humilde. Com uma vestimenta simples. É o grande precursor do reino de Deus e do grande rei. É certo que Mateus tem esta preocupação de dizer o que é que João vestia e o que é que João comia, para ligar, para fazer o link com Elias, porque Elias também é apresentado como aquele que se vestia de pelos e um cinto de couro.
Então Mateus faz esta ligação. João Batista também é esse, que se veste desta forma e anda desta forma e come desta forma. Mas esta condição não é só para ligar com Elias, é para mostrar a humildade e a simplicidade da chegada do reino. O reino de Deus, o reino sobre todos os reinos, vem e é inaugurado e apresentado por um homem que prega num sítio inesperado, no deserto, que se veste de forma simples, que come de forma simples. Irmãos, Deus confunde os grandes deste mundo pela simplicidade com que Ele traz o seu reino ao mundo. Homens gostam de grandeza, homens gostam de glória, de manifestações de riqueza, de popularidade, mas Deus traz um reino invencível, eterno, verdadeiramente glorioso, da forma mais humilde e mais simples possível. E assim como a chegada em simplicidade e pela simplicidade do próprio João, ainda hoje a Igreja é marcada por esta mesma simplicidade que confunde toda a gente. Ou pelo menos deveria ser. Esta simplicidade, por exemplo, de Deus em agir no mundo pode ser visto na própria Igreja. O que é que nós precisamos para ter um culto? O que é que nós precisamos para cultuar a Deus? Precisamos disto aqui? Dos instrumentos? Precisamos? Não. Precisamos de bancos confortáveis? Ou mais ou menos confortáveis? Não. Precisamos de um lugar assim abrigado? Não. Precisamos de ter a maquinaria, o som? Não. O que é que nós precisamos para ter um culto? Deus estabeleceu o culto como? O povo de Deus reunido, onde quer que seja, com pão e vinho, e água, e palavra. Ponto final. É só isto que precisamos para ter o culto a Deus. É a simplicidade de Deus no seu culto. Deus não quer grandes ornamentos. Deus não quer grandes construções. Deus quer o seu povo a participar da ceia do Senhor, a batizar e a ouvir a sua palavra e a cantar louvores ao seu nome. É a simplicidade do culto. Mas esta simplicidade, ela também é vista naqueles que dão testemunho do Evangelho. O cristão mais simples e mais humilde, sem grandes estudos, porventura às vezes iletrados, podem proclamar a gloriosa verdade do Evangelho aos grandes deste mundo. Vejam o que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 1, diz: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus escolheu não só um culto humilde, mas os seus proclamadores do Evangelho são pessoas humildes também. Como João Batista, tem grandes coisas. Irmãos, uma criança na escola, por mais simples que seja, ela ainda pode ser portadora das boas novas do Evangelho aos seus professores, aos contínuos da escola. O operário fabril, por mais simples que seja, pode pregar com eloquência ao diretor da empresa e trazer salvação e redenção a pessoas muito mais estudadas, muito mais importantes, com muito mais dinheiro. A irmã mais idosa pode proclamar as boas novas da salvação no consultório do Senhor Doutor. Deus leva a sua mensagem pelas pessoas mais simples desta terra e faz avançar o seu reino sem grandes propensões, sem grandes coisas, sem grandes alaridos. Irmãos, ouçam o testemunho da irmã Maria André, da irmã Maria da Luz. Deus leva ao seu reino. Lá há uma sala onde estão a tirar migas de bacalhau, onde estão a desfobrar bacalhau, e pela música e pelo canto, o reino chega ao coração da irmã Maria da Luz. Que simplicidade e que poder. Que simplicidade e que poder.
Deus faz as coisas de forma tão simples e ao mesmo tempo tão poderosas. Deus escolheu fazer a sua obra por meio da simplicidade e da humildade para confundir e transtornar aqueles que julgam ser alguma coisa. A segunda verdade não é só a simplicidade do reino. É a vinda do reino exige arrependimento. Olhemos para a mensagem de João Batista, esta mensagem de preparação para a chegada do reino. É de arrependimento. Verso 2. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Esta palavra é usada muitas vezes, arrepender, para designar uma mudança de opinião, um lamento por alguma má decisão. Muitas vezes arrependemos-nos de ir a certo lugar, comprar certa roupa, fazer certa viagem. Um arrependimento, não correu tão bem, estou arrependido. Mas há este tipo de arrependimento, mas não é este o arrependimento bíblico, irmãos. O arrependimento bíblico é um sentimento mais profundo e, aliás, vai além dos sentimentos, vai além das emoções. Arrependimento na Bíblia é um abandono racional do nosso próprio pecado e uma volta para Deus. Arrependimento na Bíblia é eu compreender que sou pecador, é eu compreender quem sou diante de Deus e mudar de direção, abandonar as minhas práticas, abandonar o meu pecado e voltar-me para Deus. Esse é o arrependimento. Esta é a conversão e esta é a mudança. E ela só é real quando há abandono do pecado e volta para Deus. Então, arrependimento e conversão que João Batista prega envolve estes dois movimentos. Abandonar o pecado, voltar-se para Deus. Até porque nós não nos podemos voltar para Deus sem nos arrependermos dos nossos pecados. E não nos conseguimos arrepender dos nossos pecados sem que nos voltemos para Deus. Então João veio com esta proclamação séria ao povo. Arrependam-se. Arrependam-se. E o povo, diz no versículo 5, vinha ter com João, confessando os seus pecados e sendo batizados. Nós podemos achar o batismo aqui algo normal. Pronto, as pessoas eram batizadas. Mas, irmãos, se nós compreendermos o conceito do batismo, naquele tempo, isto era um choque. Porque o batismo era praticado muitas vezes para os gentios que aderiam ao judaísmo. Para gentios que diziam, não, eu reconheço que o Deus de Israel é o único Deus verdadeiro e eu vou seguir este Deus. Então eles eram batizados. Mas os judeus não eram batizados. Eles já eram o povo da aliança. Então quando João vem e diz aos próprios judeus, arrependam-se, e esses judeus arrependem-se, confessam os seus pecados e são batizados, isto é um choque para aquela nação. E o que é que isso nos mostra, irmãos? Mostra-nos que a entrada no reino exige estado consciente e racional de confissão, arrependimento e fé. Como saber se alguém está de facto arrependido? As pessoas vinham e batizavam-se, confessavam os seus pecados e batizavam-se. Mas há mais um pouco. Como saber se alguém está de facto arrependido? João responde no versículo 8, produzir frutos dignos de arrependimento. Fruto que demonstra claramente que houve uma conversão real, uma mudança real. Frutos dignos de arrependimento. Coisas que demonstram claramente que houve arrependimento na sua vida. João disse isto, irmãos, a fariseus e saduceus, que vinham também até ele. Fariseus e saduceus, só para esclarecer, são dois grupos religiosos. Fariseus eram um grupo mais zeloso da lei. Saduceus era um grupo religioso, mas um pouco mais liberal. Eles não criam, por exemplo, na ressurreição, mas eram grupos mais ligados ao dinheiro, era um grupo mais rico, normalmente eram sempre os sumos sacerdotes, era do lado dos saduceus. Então havia esses dois grupos, muito diferentes, mas que aqui estavam juntos para vir testemunhar o batismo de João. E João Batista fala a estes homens de uma forma dura e penetrante. Diz, raça
de víboras, ou geração de serpentes. Cria-se naquela altura, havia a crença de que havia serpentes que comiam a própria mãe. Então chamar raça de víboras a estes homens é dizer, vocês são do pior que há, que comem o próprio pai e a própria mãe. Vocês são do pior que há, raça de víboras. Pensam que podem fugir da ira vindoura? Vocês pensam que é por só se batizarem? Vocês pensam que é só por estarem num movimento que se podem esquivar da ira de Deus? Produzam frutos dignos de arrependimento. Demonstrem, de facto, que estão arrependidos. E João já quase que antecipa no versículo 9, ele diz, e não venham para aqui dizer, nós somos da linhagem de Abraão, nós somos de linhagem certa, de sangue, nós somos filhos de Abraão, somos filhos da aliança, filhos do povo, somos puro sangue. João Batista diz, não venham para aqui com esta conversa, porque se querem filhos de Abraão, Deus pode fazer destas pedras filhos de Abraão. Produzam frutos dignos de arrependimento. Quando João chegou a batizar, o seu batismo tinha um sentido muito específico. O povo de Israel, ao submeter-se ao batismo de João, estava a afirmar que renunciava à sua autossuficiência. Reconhecia que não havia nada neles que os salvasse diante de Deus, incluindo a sua linhagem. Era dizer, eu arrependo-me dos meus pecados, morro para os meus pecados, reconheço que não há nada em mim que me torne favorável diante de Deus. Era isto que o judeu estava a dizer quando se batizava. Este é o batismo de arrependimento. Um reconhecimento público da insuficiência do homem para se salvar a si mesmo, confessando que é pecador diante de Deus. Então, a chegada do reino e a entrada neste reino, meus irmãos, exige arrependimento. Abandono do pecado, abandono da autossuficiência, abandono do mérito próprio, abandono da segurança moral. Eu sou tão boa pessoa, eu não faço nada de mal, eu não ajudo os pobres, eu não faço uma série de obras de caridade, não traio a minha esposa, não prejudico ninguém. Arrependimento é o abandonar esta suficiência moral. É o abandonar esta suficiência familiar, de linhagem. A minha família é crente, a minha família é cristã. Isso não te chega. Quando nós nos arrependemos, abandonamos essas coisas todas. E reconhecemos que somos pecadores diante de um Deus santo e justo. Reconhecemos que estamos à mercê da sua graça e confiamos unicamente em Jesus para a remissão dos nossos pecados. Sem este novo nascimento, sem esta conversão, sem esta transformação, o reino está vedado aos homens. Não entrarás nele. A não ser que te arrependas, não entrarás neste reino. Terceira verdade. O reino não vem só de forma simples e exige arrependimento. O reino, ou a vinda do reino, traz salvação e traz condenação. Esta é a terceira verdade do nosso texto. A vinda do reino são boas novas de salvação porque é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Quando Mateus está lá a citar Isaías, capítulo 40, verso 3, este texto de Isaías ele está num contexto de salvação e de redenção. Isaías 40, a partir do versículo 9, diz: Eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam ele guiará mansamente. A vinda do reino, a vinda de Deus à terra, era de salvação, boas novas de salvação. Que dia alegre este em que o reino veio.
O próprio Deus, na pessoa do Filho, veio até nós, veio ao nosso encontro para nos redimir e trazer o reino tão esperado, tão anunciado, tão desejado e que nunca mais terminará. Louvado seja Deus por esta salvação. Com Jesus, as promessas do derramamento do Espírito Santo são cumpridas. A profecia de que Deus colocará o seu Espírito no coração de cada um é cumprida com a vinda do Reino, com a vinda do Messias. Ele é aquele que batizará o povo com o seu Espírito Santo. Jesus é aquele que vem para transformar corações, redimir vidas, restaurar os quebrantados, dar força ao fraco, colocar um coração de carne onde está um coração de pedra. Ele é aquele que vem para recolher o trigo no seu celeiro. Ele é aquele que vem para juntar os seus remidos de todas as nações, as ovelhas que andam dispersas pelo mundo. A vinda do reino é a vinda da salvação para os homens pecadores. São boas notícias. São boas notícias que nos atingiram a mim e a ti. Quando o reino vem, vem para salvar. Ele vem para trazer reconciliação e restauração à tua e à minha vida. Mas a vinda do reino também é sinal de proximidade de juízo e condenação. Verso 10. Olhem o que diz. O machado está posto à raiz. Iminência de juízo. A vinda do reino com Jesus também traz juízo e condenação. Por 3 vezes Mateus refere-se ao fogo como sinal de condenação. E irmãos, permitam-me fazer aqui só uma breve explicação. Verso 11. João diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Existe aqui um debate, porque irmãos de uma linha mais carismática, mais pentecostal, vão olhar para este versículo e vão defender que aqui é um batismo com estes 2 elementos, Espírito Santo e fogo. Ou seja, poder, nova vida, mas também este fogo transformador, este fogo purificador das nossas vidas. Há esta interpretação. Porém, à luz do texto e à luz do contexto, eu entendo que aqui estamos a falar de 2 batismos. Estamos a falar do batismo com o Espírito Santo e do batismo com fogo. O batismo de salvação e o batismo de condenação. Porquê? Porque, à luz do contexto, a palavra fogo no versículo antes e a palavra fogo no versículo depois, ela tem o sinónimo de condenação. O machado está posto à raiz das árvores e será lançado no fogo. A palha será lançada no fogo. E quem é que vem trazer este fogo? É o próprio Jesus, que batiza com o Espírito Santo, ou seja, o trigo recolhido no celeiro, e com fogo, a palha queimada no fogo inextinguível. Então, está a fazer sentido para os irmãos? Pelo menos que compreendam. Esta é a minha visão, a minha compreensão, à luz não só da gramática, mas à luz do contexto da própria passagem. O fogo aqui não é este fogo purificador para os crentes. É um fogo de condenação para os descrentes. Irmãos, esta é uma verdade solene. O Filho de Deus que traz a salvação, o Filho de Deus que hoje te chama, vem. É o Filho de Deus que trará condenação para aqueles que se recusam a crer. As boas novas do reino podem ser notícias terríveis para todos aqueles que se recusam a arrepender. O dia da vinda do Senhor, profetizado em todo o Antigo Testamento, é um dia de bênção, é um dia de alegria, é um dia de salvação, é um dia de redenção, mas também é um dia de juízo, é um dia de julgamento, é um dia de condenação eterna. Por isso é que a mensagem de arrependimento de João é tão urgente. Arrependam-se. E a pergunta que eu tenho para ti é: até quando vais permanecer neste estado de condenação?
Até quando vais adiar este encontro com o Salvador? Por quanto tempo mais vais continuar a ouvir a mensagem do Evangelho sem arrependimento, sem redenção? Até quando continuarás a confiar que és boa pessoa? Que confias na tua moral? Confias nas tuas boas obras? Até quando te sentarás nos bancos aqui deste lugar, sem que haja salvação na tua vida? Como é trágico permaneceres neste estado para seres lançado no inferno e no tormento eterno. O machado está posto à raiz. A tua vida pode estar a chegar ao fim. Entendes isso? E não estou a falar para os mais velhos, irmãos. A vida do meu Miguel, do Mateus, do Maíxon. Quem sabe quantos minutos mais nós duramos? Quem sabe quantas horas mais nós vamos andar nesta terra? Quem sabe quanto tempo resta para nos encontrarmos com o Senhor? Tu sabes esse tempo, eu não sei. Como é que podes permanecer neste estado de condenação, estando aqui a ouvir a palavra, a ouvir o Evangelho, e permaneces na tua dureza? Por quanto tempo? Como podes estar tão tranquilo a caminho do inferno, a caminho da condenação? Como podes estar tão feliz, tão descansado nas tuas coisinhas? E não sabes se hoje ainda, amanhã ou daqui a uma semana estarás para sempre no lago de fogo e enxofre. Como é que tu podes estar tão descansado? Arrepende-te e crê no Senhor Jesus Cristo para a tua salvação hoje. As portas do reino estão abertas. Podes entrar. Arrepende-te e crê em Jesus. Confessa os teus pecados, volta-te para Ele e traz entrada neste reino de delícias eternas. Mas se continuas na tua religião, se estar aqui é um simples momento da tua vida, da semana, se continuares a recusar crer, então, meu amigo e minha amiga, serás como a palha lançada no fogo inextinguível. Arrependam-se, porque o reino traz salvação, mas o reino também traz condenação. Após nos apresentar o reino, Mateus apresenta-nos o Rei. Versos 13 a 17. Passamos do batismo dos judeus para o batismo do Filho de Deus. E vamos ver 3 verdades essenciais acerca do Rei. A primeira delas é que o Rei, Jesus é o Rei que se identifica com o seu povo. Nós não estamos habituados a isso. Estamos habituados, nós somos a plebe, nós somos o povo. Depois tem lá os governantes, não é? Lá em São Bento, lá em Belém, que não são acessíveis. A maioria de nós, se calhar a todos nós. Estamos habituados a pensar no Rei como aquele que se distancia do seu próprio povo, aquele que está muito acima do seu próprio povo. Mas Jesus é o Rei que se identifica com o povo. E uma das perguntas que poderá vir à mente de quem lê é a mesma pergunta que surgiu ao próprio João Batista. Por que Jesus deve ser batizado? João demonstrou esta desconcertação ao dizer: eu é que deveria receber o teu batismo do Espírito Santo e tu vens a mim para eu te batizar? E João não está a perceber qual a razão de Jesus ter que batizar. E Jesus responde: convém cumprir toda a justiça. Podemos entender aqui que Jesus está a cumprir a justiça no sentido de fazer tudo aquilo que é necessário. Deus ordena que Jesus seja batizado e que João batize. Então há esta obediência à vontade do Pai.
Mas podemos entender também de uma forma mais profunda de que este cumprir a justiça é a identificação com os pecadores. Havia profecias lá em Isaías 53 que o Messias, o servo, ele levaria as iniquidades dele sobre si. Ele seria contado com os transgressores. Ou seja, há uma identificação com o povo que ele vem salvar. Então ele foi batizado porque se fez um com o seu povo, a quem veio salvar. Foi batizado porque o pecado do seu povo estava sobre ele. E então, para cumprir toda a justiça, ele recebeu o batismo de arrependimento. Não, ele não precisava de se arrepender. Ele não tinha pecados a confessar. Mas ele identificava-se com aqueles que precisavam de se arrepender. Com aqueles que tinham pecados para confessar. Então foi batizado como eles. Maravilhosa verdade para nós, irmãos. O nosso Rei, o Filho de Deus, identifica-se connosco na nossa miséria, submetendo-se ao batismo, assegurando para nós uma justiça que nós não temos e precisamos. Porque Deus nos pode chamar de justos? Porque é que Deus hoje te pode chamar de justo? Porque tu és justo? Não. Mas porque estás abrigado pelo sangue do justo, que cumpriu toda a justiça. Ele identificou-se contigo no teu pecado, na tua miséria. Levou sobre ele todas essas coisas. E quando crês nele, então Deus trata-te como trata o seu filho, como justo. Como justo. A segunda verdade é só que Jesus não é o Rei somente que se identifica connosco. Jesus é o Rei ungido pelo Espírito Santo. Diz o texto que após sair das águas, os céus se abriram. Há um novo caminho entre a terra e o céu. E em Jesus este caminho é assegurado, é garantido. Os céus estão abertos. Irmãos, Mateus não põe isto aqui por acaso. A última revelação do Senhor foi 400 anos antes, com Malaquias. Desde aí até este tempo foi silêncio da parte de Deus para o povo. Mas agora, com o batismo de Jesus, os céus abriram-se novamente. Deus fala novamente ao seu povo. Este acontecimento visível demonstra a todo judeu que ansiava pela vinda do ungido do Senhor, que esse ungido tão aguardado, tão esperado, estava ali, era Jesus de Nazaré, ali a ser batizado nas águas. E quando o Espírito vem sobre ele, Jesus então é visivelmente equipado e comissionado para empreender a sua missão messiânica. Aquele que vai batizar no Espírito Santo tem que receber ele primeiro, ou ser dotado do Espírito Santo. Não é que Jesus não tinha o Espírito antes, mas aqui é uma manifestação visível para que não haja dúvidas a ninguém. Jesus é o ungido profetizado. Jesus é aquele de quem Isaías falou lá em Isaías 11, que repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento. Ou como diz Isaías 61:1, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. O Messias é aquele que é ungido pelo Senhor, é aquele sobre quem repousa o Espírito do Senhor. Então, quando Jesus sai das águas, o Espírito desce sobre ele, visivelmente em forma de pomba, para que todos testifiquem que ali está o Messias de Israel, ali está o Rei de Israel, ali está o tão aguardado filho da mulher que vem esmagar a cabeça da serpente. E sabem, irmãos, em toda esta cena, duvido que haja momento mais espiritual do que este. Duvido que haja um momento de maior manifestação do Espírito Santo do que aqui. Mas não vemos gritaria, não vemos pulos, não vemos cair para trás, não vemos desordem,
não vemos algazarra, não vemos descontrolo, mas o texto transmite-nos alegria divina, tranquila, serena e celestial. Esta foi das maiores manifestações do Espírito Santo. E tudo num cenário de plena paz e tranquilidade. Este momento mostra-nos com clareza que só em Jesus e com Jesus é que podemos ser batizados com o Espírito Santo. Não há vida espiritual, não há poder, não há transformação, não há renovação, sem que Jesus derrame sobre ti o seu Espírito Santo. Não há. Ele é esse que vem para nos dar e batizar com o Espírito Santo. E por último, Jesus também é o deleite do Pai. O Pai fala dos céus. E esta fala é muito importante porque une duas verdades do Antigo Testamento. Esta fala, este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Estas duas verdades, elas estão aqui reunidas numa única frase, mas são duas citações de dois textos. Este é o meu filho é uma citação do Salmo 2, um salmo real, que aponta para o rei, e o meu amado em quem me comprazo é uma citação de Isaías 42, acerca do servo sofredor. Então, esta voz dos céus atesta quem é Jesus. Ele é o Filho de Deus. Seja no sentido ontológico, seja no sentido messiânico, como rei, ele é o Filho de Deus. Mas é ao mesmo tempo o servo sofredor que se entregaria pelo pecado do seu povo. E este Jesus que é filho e servo, que é rei e aquele que vai morrer, e aqui os judeus não conseguem compatibilizar estas duas verdades. Ou ele é rei e vem para reinar, ou ele é servo e vem para morrer. Mas Jesus é as duas coisas. Jesus é as duas coisas. É o rei que é servo. É o rei que morre. Este que é rei e servo, ele é o deleite do seu Pai. É de Jesus que o Pai se agrada. Ele é o amado do Pai. Irmãos, esta verdade é de suma importância para nós. Tu queres desfrutar do amor de Deus? Estou certo que todos aqui diremos que sim. Todos nós queremos desfrutar do amor de Deus. Mas deixa-me dizer-te, é impossível desfrutares do amor de Deus sem estares no amado, sem estares em Cristo. Porque o deleite de Deus não és tu. Não és assim tão importante. Não és assim tão especial. Não és assim tão magnífico como tu julgas ser. Tu não és o deleite de Deus. Jesus é o deleite de Deus. E só aqueles que estão em Jesus é que passam a usufruir deste amor de Deus por nós. Olhem o que diz Efésios capítulo 1, verso 5. Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, em Jesus. Ou como na oração sacerdotal de Jesus, antes de ir para o Calvário, em João 17, 26, o que é que Jesus ora? Eu fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles. Ele é o deleite do Pai. Não és tu nem eu. É Jesus que é o deleite do Pai. É Jesus que agrada em perfeição a vontade do Pai. Jesus é aquele que satisfaz plenamente, toda a medida, o contentamento do Pai. Não és tu. Perdoa-me desiludir-te. E a única maneira de gozares deste amor, de desfrutares desta ternura, desta compaixão, deste deleite e deste gozo e prazer do Pai, a única maneira é estares em
Jesus Cristo, representado por Ele, diante de Deus. Nesta cena do batismo, então, temos a noção clara de quanto nós precisamos de Jesus. Ele é o Filho de Deus, que veio para se identificar com pecadores na sua miséria, morrendo por eles. Mas Ele é aquele que vem para te dar também o Espírito Santo. E Ele é o único meio pelo qual podes ser verdadeiramente amado por Deus e ser o deleite de Deus. Meus queridos, o reino já veio. As portas estão abertas. Para entrares é necessário que te arrependas dos teus pecados e confies no Filho de Deus para a remissão dos mesmos. A pergunta que eu te quero fazer é: o que é que te está a impedir de dar esse passo de fé? O que é que te está a impedir de seres um filho de Deus, redimido, lavado, perdoado, salvo por Jesus? O que é que te está a impedir? É o teu orgulho? É a tua autossuficiência? É a tua moralidade? A mensagem de João Batista é a mesma hoje. Arrepende-te e crê. Em segundo lugar, tem noção de que este arrependimento ele tem que vir acompanhado de uma fé restrita, exclusiva em Jesus Cristo. Não há mais nada, nem mais ninguém que te possa salvar. E esta semana falava com uma pessoa que me estava a contar tudo aquilo que fazia de bom e dizia: é o que eu posso fazer pela minha alma. Tu não podes fazer nada pela tua alma. Entendes isso? Tu estás numa condição miserável, numa doença sem cura. Tu não podes fazer nada pela tua alma. Não é vir à igreja todos os domingos que te vai salvar. É crer neste Filho de Deus. É crer no Rei que Deus enviou. É crer neste Messias ungido. É crer neste Filho de Deus que é servo e que se entregou por ti. É crer nele. Por último, nós como igreja também temos que tomar um passo de seguir João Batista na sua atividade proclamadora. O objetivo de João nas páginas da história humana era preparar o caminho para a vinda de Cristo. E tudo o que ele fez foi com este objetivo e nós não vamos repetir isso. Isso é um ministério dele. Mas embora nós não digamos às pessoas que o Messias virá, ou está aí, nós devemos proclamar com a mesma intensidade que o Messias já veio. Ele já veio. Esta é uma boa notícia. É uma boa notícia que nós individualmente e nós como igreja temos que pregar. Jesus o Rei veio para nos salvar dos nossos pecados. Veio para redimir o pecador. Arrependam-se, creiam. Esta é a mensagem que nós, igreja, temos que pregar. Mas também temos que pregar aquilo que João Batista pregou, que há um juízo para aquele que não se arrepende. Temos de dizer às pessoas que o julgamento de Deus também está a chegar. Temos de dizer, não há coisa mais desamorosa do que omitir isso da nossa mensagem. Do que não alertar para o perigo. Do que não alertar para a consequência eterna desta não decisão. Temos que ser fiéis, como João Batista foi, nesta proclamação da palavra. Podemos até pensar, não posso dizer isso a alguém. Não é? Epá, a pessoa, o que é que ela vai pensar? Quando eu lhe disser que se não crê, está condenada. É mais fácil pregar só o amor. Mas não há nada mais desamoroso do que não dizer isso às pessoas. Então nós individualmente, lá na fábrica, lá no trabalho, lá na escola, ou na nossa vizinhança, na nossa família, ou nós como igreja, proclamemos as boas novas aos nossos amigos, aos nossos próximos. Falemos-lhes deste Salvador que veio para salvar, que estende a sua mão para salvar, mas também vem para condenar aquele que se recusa a crer. Que o Senhor nos abençoe.